Graça e paz, meus amados irmãos, vídeos devocionais, esse é o número 93, pastor Herbert Almeida, da IMUB de Ferraz, São Paulo. O tema de hoje é: se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Lucas 13, 1-3 diz: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos faziam. Ele, porém, lhes disse: pensais que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, os judeus estavam aqui questionando Jesus, porque houve uma ocasião que esses galileus resistiram ao governo de Roma, enfrentaram os soldados romanos, e por consequência disso, eles foram sacrificados, eles foram perseguidos, e quando eles estavam provavelmente reunidos, fazendo sacrifícios a Deus, fazendo uma oferta a Deus, Pilatos não respeitou que eles estivessem fazendo sacrifícios e matou, misturando o sangue deles com o sangue dos seus sacrifícios que eles faziam a Deus. E então, para aqueles judeus, Pilatos tinha feito uma abominação, e aqueles irmãos galileus sacrificados deveriam ter conseguido merecer a salvação, merecer o perdão de Deus, né, pela rebeldia, pelas atitudes de insubmissão que tiveram. E aí Jesus explica: não, todos aqueles galileus que foram mortos por Pilatos, quando faziam os seus sacrifícios a Deus, e o sangue foi misturado, o sangue deles foram misturados ao sangue do seu sacrifício, Jesus disse: olha, tanto aqueles que mataram, quanto aqueles que morreram, e como todos os seres humanos na face da terra, todos têm que se arrepender dos seus pecados. Todos têm que ter fé, porque só nasce a fé no coração arrependido. Quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, reconhece que tem uma natureza pecaminosa, que precisa do perdão, da misericórdia, que precisa do Espírito Santo, nesse momento, ela nasce a fé, surge a vontade de acreditar em Deus, de submeter a Deus, entende o Evangelho, quer conhecer o Evangelho, quer conhecer Cristo, quer viver com Deus. Então, isso é indispensável. A mesma situação serve com uma ocasião em seguida, que Jesus também fala, com relação aos judeus, em que desabou a torre de Siloé sobre eles e os matou. E Jesus disse, porque para os judeus aquilo foi um acidente, e para eles foi uma tragédia, e eles se comoveram com aqueles irmãos que morreram diante daquela situação tão trágica, e muitos questionavam que foi um juízo de Deus, foi um castigo de Deus. E Jesus aqui está dizendo que nós não temos que ficar julgando a vida de ninguém, se foi juízo de Deus, se aquela pessoa merecia aquele castigo ou não merecia. Jesus está dizendo: olha, todos igualmente perecereis, todos igualmente padecerão no inferno se não se arrependerem. Então a condição é a mesma para todos. Temos que nos arrepender dos pecados. E a prova disso é Romanos 11:32. Paulo dizia: porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. Então Deus considerou todos desobedientes, todos somos pecadores, para que Deus possa usar de compaixão, de misericórdia. E qual é a misericórdia de Deus? É Cristo. Cristo é a prova da misericórdia de Deus. Se você
recebe o Espírito de Cristo. Se você ama Cristo e vive para Cristo, você aceitou a misericórdia de Deus, você está salvo. Gálatas 3:22 também, Paulo dizia: mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Deus encerrou tudo debaixo do pecado. O mundo está debaixo de condenação. O mundo é um mundo de pecadores. Todos são pecadores, não importa a origem, não importa o nascimento, não importa a religião, não importa a nação, não importa se o sangue é nobre ou não. Todos são pecadores e todos precisam da salvação, e Deus nos garantiu a promessa, nos deu a promessa. Qual a promessa? A promessa da salvação. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, para aqueles que creem. Quem crê em Jesus, então, será salvo, e não importa as condições, não importa as consequências. Se você está em Jesus, você está sempre salvo. Frase do dia, eu acho que é uma frase anônima também, que eu fiz aqui. Coisas boas acontecem para gente má, e coisas ruins acontecem para gente boa. Com isto, Deus quer dizer o seguinte, que os homens não devem ser motivados a servi-lo por seus interesses pessoais e egoístas. Significa que temos que servir a Deus por amor, apenas por amor. Não importa o que acontecer conosco, se nós amamos a Deus, somos salvos em nome de Jesus. Deus te abençoe.